existiria alguma exceção à hipótese em que um particular exerce poder de polícia? Na verdade, existe uma exceção, que é exatamente a OAB, porque vocês devem ter aprendido, se já tiveram as aulas lá sobre o Estatuto da OAB, que alguns livros, até hoje, dizem que a OAB é uma autarquia corporativa. Mas o Supremo já disse que a OAB não é autarquia coisa nenhuma. O Supremo entende que a OAB não faz parte da administração. A OAB, diz o Supremo, é um serviço público independente. Sabe Deus o que significa isso? Mas o Supremo disse isso, e se cair na prova você marca como certo. Serviço público independente. O que importa e o que é certo é que o Supremo disse: a OAB nem é administração direta, nem faz parte da administração indireta. Então, a OAB é um particular, sui generis, como eles dizem. Mas a OAB exerce poder de polícia ou não exerce poder de polícia? Exerce. Tanto que vocês querem, quer dizer, a maioria pelo menos, né, que às vezes a pessoa quer ter a carteira do OAB, mas não quer exercer a profissão. Mas enfim, se você quer exercer a profissão de advogado, quem é que vai decidir sobre a licença para exercer essa profissão? A OAB. Isso significa o quê? Exercício do poder de polícia. A OAB exerce poder de polícia da profissão de advogado. Entenderam? Então, tirando a OAB, não pode a administração delegar a particulares o exercício do poder de polícia. Só pode delegar a prática de atos materiais. E do lado de cá? Do lado de cá, para entender se o poder de polícia pode ser delegado a todas essas pessoas, você vai lembrar que as autarquias só podem ser de direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista só podem ser de direito privado. Agora, as fundações podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Porque isso aqui é importante, porque o Supremo diz que o exercício do poder de polícia pressupõe um regime de direito público. O exercício do poder de polícia pressupõe um regime de direito público. Então, como é que fica aqui? O poder de polícia pode ser delegado a autarquias? Sim ou não? Claro, o Detran, que eu citei agorinha, é uma autarquia. Todas as agências reguladoras federais exercem poder de polícia ou não? Você que sempre responde lastreado na lei, lastreado literalmente, né? Que ele está em cima do vademecum. Você que sempre está sustentado na lei, as agências reguladoras federais, elas exercem poder de polícia ou não? E aí? Aqui, ó. As agências reguladoras,
exercem poder de polícia ou não? Sim. E elas podem, são todas autarquias. Então não tem problema nenhum, porque a autarquia é sempre de direito público. E o IBAMA exerce poder de polícia, o IBAMA? Claro, do meio ambiente. E o IBAMA é uma autarquia. Então, delegar a uma pessoa de direito público não tem problema nenhum. Empresas públicas e sociedades de economia mista são sempre de direito privado, então não é correto exercerem poder de polícia. As fundações que o Estado cria e mantém podem ser de direito público ou de direito privado. Se forem de direito privado, não podem exercer poder de polícia. Alguém não entendeu? Agora vem o quê? Nossa colega ali do roteiro. Características 267. Atividade. Isso. Vamos ver. Características do poder de polícia. As duas primeiras com ponto de interrogação, porque há controvérsia sobre elas. Eu explico e digo qual é a conclusão da maioria. Poder de polícia. Quando você fala em poder de polícia, você necessariamente está tratando de quê? Da imposição de medidas restritivas. Quando o Estado exerce poder de polícia, ele está impondo a nós obrigações. Aí algumas pessoas dizem assim, essas obrigações são sempre obrigações de não fazer. Obrigações para que você se abstenha. Então a questão aqui é, será que o exercício do poder de polícia
sempre importa na imposição de obrigações de não fazer? Na verdade, não. Isso aqui está ultrapassado. Qual é o entendimento que prevalece? O exercício do poder de polícia pode importar na imposição de obrigações de não fazer, mas também de fazer e ainda de permitir que se faça. O exercício do poder de polícia pode consistir na imposição de obrigações de não fazer, de fazer ou de permitir que se faça. Digamos que você tenha uma fazenda coberta de Mata Atlântica e uma lei ou um decreto tenha declarado aquela área de preservação permanente. Aí a sua obrigação é de fazer, de não fazer ou de permitir que se faça. A mais óbvia é de fazer, não fazer ou permitir que se faça. É de não fazer. É de não cortar. É de não destruir os recursos. Agora, se fosse você quer a aprovação, você tem um terreno enorme, gostaria de lotear e vender os lotes daquele terreno, mas a lei exija para aprovação do projeto de loteamento, a lei exige um mínimo de área verde, mas não há área verde. Aí você tem que fazer o quê? Plantar. Obrigação de fazer. No bairro X não se pode construir acima de determinada altura. Obrigação de não fazer, não construir acima daquela altura, acima daquele número de pavimentos. Você tem um supermercado, aí chega a vigilância sanitária para inspecionar. Qual é a sua obrigação óbvia? Permitir que se faça. Os bombeiros chegam no edifício para inspecionar os elevadores. Qual é a obrigação óbvia? Permitir que se faça. Qual é a conclusão? O exercício do poder de polícia, na grande maioria das vezes, consiste na imposição de obrigações de não fazer, mas pode ser de fazer, pode ser de permitir que se faça. Certo? Segunda questão. Será que o exercício do poder de polícia é sempre discricionário? Será que o exercício do poder de polícia é sempre discricionário? Na grande maioria das vezes é, mas não sempre, nem sempre. Basta lembrar disto aqui, ó. Se para fazer determinada coisa você precisa do consentimento do Estado, isso significa ou não poder de polícia sobre você? Significa. Eu só posso viajar para o exterior com passaporte. Eu só posso dirigir
com a licença. Eu só posso construir com a licença. Eu só posso portar arma de fogo com autorização. Eu só posso exercer a profissão com consentimento do Estado. Tudo isso é poder de polícia. Será que é sempre discricionário? Vamos ver aqui. Você atendeu a todas as exigências para exercer a profissão de advogado. Você concluiu o seu curso, às vezes permitem que faça antes, né? Mas enfim, não vem ao caso agora. Você fez as provas, você passou, você foi lá e prestou o juramento, você atendeu a todas as exigências. A administração pôde lhe dar o consentimento ou teve que lhe dar o consentimento? Teve. Esse consentimento é discricionário ou vinculado? Esse consentimento é vinculado ou discricionário? Vinculado. Como é que a gente chama o consentimento vinculado? Licença. Você quer portar arma de fogo, todo mundo sabe esse exemplo. Você quer portar arma de fogo, atendeu a todas as exigências, a administração pode ou deve lhe dar o porte? Pode. É um consentimento discricionário. Como é que a gente chama o consentimento discricionário? Autorização. Então, basta lembrar disto aqui para concluir o que? O exercício do poder de polícia tanto pode ser discricionário como pode ser vinculador. Não é sempre discricionário. Imperatividade. Vamos ver aí, imperatividade. O que é imperatividade? A imperatividade tem outro nome. Quem se lembra do outro nome da imperatividade? O outro nome da imperatividade é poder extroverso. Poder extroverso. O que é imperatividade ou poder extroverso? Imperatividade ou poder extroverso é a prerrogativa que permite ao Estado, poder público, claro. É a prerrogativa que permite ao Estado constituir o particular unilateralmente em obrigações. Imperatividade ou poder extroverso é a prerrogativa que permite à administração constituir o particular unilateralmente em obrigações. Traduzindo, impor ao particular obrigações independentemente do seu consentimento. Vamos comparar. Um particular pode impor obrigações ao outro. E aí, um particular pode impor obrigações ao outro? Unilateralmente não, né? Pode se eles se obrigarem. Tiver uma relação, fica uma coisa muito... De emprego. Emprego é direito do trabalho. Podem se obrigar através de um
contrato. Mas unilateralmente eu posso impor obrigações a você? Não. Unilateralmente você pode impor obrigações a mim? Não. O Estado pode. Como é que chama isso? Imperatividade. Certo? Um belo dia bateram na sua porta. Espera-se que esse dia chegue, né? Bateram na sua porta, era um fiscal da prefeitura. Aí notificou você para você construir a calçada na frente da sua casa. Imperatividade. Então, imperatividade é o quê? É a prerrogativa que permite ao Estado impor obrigações aos particulares, mesmo contra a sua vontade. Entenderam imperatividade? Sim? Agora tem gente que confunde com o que vem agora. Aqui já é outra coisa, já é um desdobramento. Eu fui notificado para construir a calçada, não construí. Como é que a administração vai me obrigar a construir? Se eu não construir, a administração vem e faz o quê? Me aplica uma multa. Aí você está aqui, que é o que eu vou explicar agora. Mas mesmo depois da multa, você não construiu a calçada. A administração pode usar a força física para obrigar você a construir a calçada? Não pode. Significa que nesse exemplo da calçada, a administração só chegou até aqui. Então o que eu vou explicar agora é autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade se divide em exigibilidade e executoriedade. Executoriedade é a mesma coisa que alguns chamam de coercibilidade. Preste atenção, agora eu vou explicar autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade se divide em dois atributos. A autoexecutoriedade se divide em dois: exigibilidade e executoriedade propriamente dita, que é o mesmo que coercibilidade. O que significa então exigibilidade? Exigibilidade é o atributo que permite à administração se utilizar de meios indiretos de coerção. Você comprou um apartamento, uma daquelas construtoras, aquelas. Você comprou um apartamento e tal, dificilmente tem habites, né? Todo mundo mora, não deveria, que as pessoas não deveriam nem se mudar, mas quem se importa com habites? A pessoa quer logo se mudar, né? Mas não poderia. Então, digamos, tinha que construir rampas para cadeirantes. Obrigação de fazer, construir as rampas para as pessoas cadeirantes. Ah, não construiu não? Então não vai ter o habite. A administração está usando a força física para obrigar a cumprir aquela obrigação? Não. Está se utilizando de um meio indireto de coerção.
Como no exemplo anterior da calçada, qual era o meio indireto de coerção? A multa. Você estacionou seu carro em cima da calçada, o guarda multou, mas é só isso ou o guarda pode mandar rebocar? Quando pode usar força física é porque a administração chegou até aqui. É porque ela tem executoriedade. Então, qual é a diferença aqui? Exigibilidade é o atributo que permite à administração utilizar-se de meios indiretos de coerção para fazer cumprir as suas decisões. A executoriedade é mais do que isso. É o atributo que permite à administração usar a força física. Permite à administração proceder à execução forçada das suas decisões. Permite à administração compelir materialmente. Meios indiretos de coerção, exigibilidade. Quando pode usar a força física, executoriedade, que é a mesma coisa que coercibilidade. Nesse caso seria um embarque de uma obra, quando existe a demolição. Aí é isso. Se você disser assim, a administração demoliu a parte indevida, por exemplo, o puxadinho que o sujeito fez sem a licença, executoriedade. E aí, dúvidas? Aí tem um último ponto, me parece, que é sobre prescrição, é isso? Prescrição, não é? Existe uma lei que estabelece prazo para aplicação de sanções decorrentes do exercício do poder de polícia. Qual é o prazo? 5 anos. Mas se a mesma conduta estiver prevista como crime, o prazo é o da lei penal. Vamos ver. É a lei 9.873. 9873 de 99, diz assim, ó, artigo 1º, prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública no exercício do poder de polícia
visando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo 2º. Quando o fato objeto da lei da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Lei 9873 de 99, artigo 1º. Aí eu li o que? O caput e o parágrafo 2º. Qual é o prazo para aplicar sanções decorrentes do exercício do poder de polícia? 5 anos. Mas se a mesma conduta estiver prevista como crime, o prazo da lei penal. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida? Ou posso começar ato administrativo? Posso? É melhor a gente fazer um intervalo rapidinho, 15 minutos só.